Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias e também pré-jogo, afinal de contas, hoje é um dia importantíssimo, dia de Copa, dia de jogo importante, né? O Vasco encara a equipe do Atlético Paranaense, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Vasco aí pode dar um passo importante, né? Para avançar para a semifinal da Copa do Brasil. Ontem o Atlético Mineiro venceu o São Paulo fora de casa, então deu um passo importante, né? O Galo, para ser o adversário possível aí na semifinal. Enfim, a gente vai conversar aqui sobre essa partida, mas a gente vai atualizar aqui outras situações também, como venda de mando de campo. O Vasco vendeu o mando de campo da partida contra o Palmeiras para Brasília, o jogo já está confirmado lá. Vamos falar sobre o Adson também, que está fora do restante da temporada. Um baita de um desfalque, né, para o Vasco aí. O Adson, no momento que ele estava se firmando como titular aí na equipe do Vasco. Coutinho, mais uma vez, fora do jogo de hoje. Vamos trazer aqui as prováveis escalações e também a arbitragem, né? Afinal de contas, a arbitragem é sempre um tema sensível, ainda mais com esse clima aí que está tendo entre Vasco e Atlético Paranaense. A torcida do Vasco essa madrugada foi no hotel onde o Atlético estava para soltar fogos, para perturbar ali o sono, né, dos jogadores do Atlético. Você vai conferir tudo isso aqui nesse vídeo, que começa depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Esse vídeo que tem oferecimento da KTO. A KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama. E hoje tem jogo decisivo, né? Jogo importantíssimo. Você pode dar o seu palpite lá na KTO. E se você utilizar o cupom MDG20, você vai ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? Você fazendo isso, você ganha o seu bônus e ajuda também o canal Machão da Gama. O QR Code está aparecendo aí na sua tela. É só você apontar a câmera do seu celular. Você é direcionado ao site da KTO. Lá você usa o MDG20 que você ganha 20% de bônus. Bom, vou começar esse vídeo aqui falando de uma situação polêmica, né? Uma situação polêmica que a gente foi meio que pego de surpresa, né, no dia de hoje, com a confirmação da partida entre Vasco e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro para o Mané Garrincha, o estádio de Brasília, né? Vasco e Palmeiras será em Brasília, foi anunciado hoje de forma oficial. Existe aí um acordo para que essa partida seja disputada lá em Brasília. O jogo será no dia 22 de setembro, válido ali pela 27ª rodada do Brasileirão. A venda desse jogo, muita gente criticou, e eu também sou crítico, né? Porra, tem que jogar em São Januário. O Vasco esse ano perdeu um jogo só em São Januário, e aí vai tirar o jogo de São Januário. É uma coisa inacreditável, né? Mas quem fez essa cagada de vender o jogo para lá foi o Lúcio Barbosa. A venda foi feita ainda sob a gestão de Lúcio Barbosa, no período quando o Vasco estava sendo comandado ali pela 777 no início do ano. Inclusive o dinheiro foi antecipado pela antiga direção do Vasco para que esse jogo fosse realizado em Brasília. Então, 777 vendeu, já usou o dinheiro e agora a gente vai ter que aturar esse jogo em Brasília. Enfim, é uma oportunidade aí para os torcedores lá de Brasília, do Vasco e também do Palmeiras assistirem uma partida de futebol, mas a gente perde um mando de campo, né? Porque o jogo que seria no estádio onde a gente é mais forte vai ser num campo neutro e, historicamente, o Vasco tem um desempenho ruim lá em Brasília. Mas, enfim, não tem muito o que fazer, né? Já está vendido, não tem muito o que fazer. E já que estamos aqui em notícia ruim, vamos para mais uma, né? Vamos para mais uma notícia ruim, que é o Adson. O Adson está fora da temporada. Adson não joga mais pelo Vasco nessa temporada. O atacante Adson possui uma fratura na tíbia e vinha atuando com dor, que aumentou ali ao longo dos últimos dias após o jogador continuar atuando no sacrifício. Após uma avaliação do departamento médico do Vasco, feita ali junto ao atleta, foi decidido que o ideal seria fazer uma cirurgia para poder corrigir esse problema, já que a fratura pode aumentar com o esforço e agravar a lesão. O tempo de recuperação é em média de 2 a 3 meses, mais ou menos, né? Então, basicamente vai perder toda a temporada. A gente já está aí começando setembro praticamente, então outubro, novembro, dezembro, 3 meses. Então o Adson vai perder o restante da temporada, um desfalque tanto, né, para o Vasco, com toda certeza. E já que eu falei aqui de desfalque, vou emendar falando de Felipe Coutinho. Felipe Coutinho está recuperado da lesão na coxa,
porém ele perdeu alguns dias de treinamento, né, devido à infecção por Covid-19. Com isso, por opção técnica, o atleta está fora do jogo de hoje contra o Atlético Paranaense. Basicamente, ele não foi relacionado porque ele não conseguiu treinar, já que estava ali com Covid-19, né? Então, não foi relacionado, mas para o jogo contra o Vitória, no final de semana, Felipe Coutinho deve estar à disposição. Agora, a gente fala aqui sobre o jogo de hoje, né? Vamos trazer as prováveis escalações aqui de Vasco e Atlético Paranaense, jogo importante demais pela Copa do Brasil, dando o pontapé inicial dessa decisão de 180 minutos, né, pela vaga na semifinal. E o clima, todo mundo sabe que está bastante quente, né, depois do que aconteceu no jogo de segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro, os jogadores se estranhando, uma confusão danada, as diretorias trocando nota oficial ali, uma acusando a outra, enfim. E no dia de hoje, né, nessa madrugada, na madrugada de ontem para hoje, torcedores do Vasco foram em frente ao hotel onde o Atlético Paranaense está hospedado para soltar fogos, né, para atrapalhar ali o sono dos jogadores do Atlético Paranaense. Dá uma olhadinha no que fizeram os torcedores do Vasco. Tá aí, né? Decisão, é isso aí, o clima é esse, né? O clima é esse. Vamos para as prováveis escalações aqui de Vasco e Atlético Paranaense. O Vasco, todo mundo sabe, terá desfalques na partida de hoje, não terá o Paulo Henrique suspenso, né? Pelo terceiro cartão amarelo. O David também está fora, o David que teve alta ali depois da sua internação por celulite facial, mas como acabou de sair do hospital, não tem condição ainda de jogo, também será desfalque. E o Adson, né, também é desfalque, além de Felipe Coutinho, que a gente falou aqui. O recém-chegado Jean Davi, o chileno Jean Menezes, pode fazer a sua estreia pelo Vasco no dia de hoje, mas eu acredito que o Ryan será o titular. A provável escalação do Vasco dada pelo Globoesporte.com é essa que está na sua tela, com Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, a zaga com João Vitor e Maicon e Lucas Piton na lateral esquerda, o meio Hugo Moura, Matheus Carvalho e Payet, e na frente Ryan ou Jean Davi. Eu acho que o treinador vai de Ryan, Emerson Rodrigues e Verratti. Essa é a provável escalação do Vasco da Gama, não vai fugir disso aí não. O Atlético Paranaense conta com as voltas de Zapelli e Gamarra, mas não terá Fernandinho e Pablo, né, que estão entregues ali ao departamento médico. E como atuaram na Copa do Brasil deste ano por outras equipes, Praxedes, ex-Vasco, e Zé Vitor também ficam de fora. O provável, né, time do Atlético Paranaense, que terá a volta de Coelho, né? Coelho, que foi preservado no último jogo, é o seguinte: Léo Link no gol, Eric, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel, Gabriel, Christian e Zapelli, Canóbio, Coelho e Mastriani. Esse é o provável Atlético Paranaense. Vamos de arbitragem agora. O jogo será apitado por Ramon Abate Abel, de Santa Catarina. É um árbitro bastante conhecido, né? Muitos dizem que é o melhor árbitro do futebol brasileiro. E no VAR teremos o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Olho nesse árbitro, porque sempre que ele está no VAR, ele apronta contra o Vasco, hein? O Rodrigo Guarizo do Amaral tem um histórico de erros contra o Vasco. Preocupante. Vou ficando por aqui, vou deixar o meu palpite. Pô, não é nem palpite, é desejo. Pô, queria muito que o Vasco fizesse 2-0 hoje. 2-0 pra gente ir tranquilo pro jogo da volta. 2-0 Vasco hoje e vai ter gol de Verratti. Tamo junto, um abraço, até a próxima.